Começa agora mais um De Frente com Karina. Primeiro congresso de casais da Igreja Missão da Fé. Eu quero desde já agradecer a nossa querida apóstola Glória Fernandes, a nossa querida pastora Maria, por nos proporcionar 3 dias de bênção do Senhor. 3 dias de um congresso tão abençoado que é este congresso de casais, onde estamos aprendendo um pouco mais do que é alicerçar o nosso casamento na rocha que é Jesus. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. É Ele quem faz todas as coisas nas nossas vidas. E a nossa entrevistada desta manhã é ela, pastora Yara Diniz. Que privilégio estar de frente com uma mulher tão abençoada, uma mulher que eu fiquei maravilhada. Estava falando com o meu esposo, que mulher que tem uma sabedoria para falar sobre casamento, que tem uma sabedoria para falar do alicerce, que o casamento vem de lá, do alicerce. Bom dia, pastora. Bom dia, Karina. Bom dia, graça e paz a todos vocês, queridos. Bom, pastora, em poucas palavras, quem é a pastora Yara Diniz? Porque um passarinho me contou que a senhora é formada em psicologia. Sim, a pastora Yara, acima de tudo, é uma serva de Jesus Cristo. E aprove a Ele me dar a alegria da realização de um sonho. Já na idade madura, aos 44 anos, eu fui para a faculdade de psicologia. E hoje, sirva o Senhor, Ele me tirou do consultório para que eu possa estar indo aonde Ele tem mandado. Glória a Deus. Pastora Yara, a senhora está preparada? Depende. Para algumas perguntas? Depende. Porque eles perguntam, elas perguntam, mas vamos lá. Só um minutinho. Mais um momento. Vamos lá para a primeira pergunta. A paz do Senhor, pastor Yara. Em primeiro lugar, quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida e pela vida do pastor Ciro. Pois só de olhar para vocês, nota-se a presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Quero fazer uma pergunta. Percebo que a minha filha tem meio de menino, sendo que ela só tem 4 anos. Ela não gosta de boneca, gosta só de carrinhos, de jogos de menino. Ela nasceu num berço evangélico. Como eu e meu esposo devemos orar pela minha filha, já que estamos vivendo num mundo tão liberal e confuso? 4 aninhos, não é isso? 4 aninhos. 4 anos ainda é um tempo apropriado para reverter qualquer possibilidade aí, né, de uma inclinação para o lado masculino. Eu costumo dizer que a criança é como uma esponja ou como uma página em branco. Os pais vão escrever ou liberar aquilo que essa esponja deve absorver. Então, se os pais já estão notando essa inclinação, hoje está tudo muito misturado, né? E a escola, os próprios brinquedos, antigamente era tudo muito definido, hoje não. Não se pode falar que uma criança de 4 anos está com inclinação para um comportamento masculino, uma garota com comportamento masculino. Ela não tem muita noção disso ainda. Então, cabe aos pais trabalharem com essa garota, e a mamãe, nesse momento, é essa identificação que ela precisa ter com a mamãe, de menina, a mamãe sair com ela, chamar a atenção dela para as coisas de menina, vesti-la, pentear o cabelo,
a presença da mãe nesse momento para uma identificação é de extrema importância. Então, há tempo de trabalhar isso, muito tempo mesmo. Com 4 anos ainda está aí nos finalmente da formação, da base da personalidade. Então, há tempo. Então, passeios, visitas a lojas de meninas, conversas em torno de assunto de meninas, os pais trabalharem para reverter isso. Hoje até é muito interessante, artistas famosos, né, têm trabalhado com isso, de vestir os filhos, vestir as filhas como garoto. Angelina Jolie é uma dessas que saiu numa revista Veja, uma reportagem mostrando isso. Mas vai depender dos pais. Muito, muito, muito desse comportamento, dessa atenção que os pais devem dar a isso para reverter. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos para a próxima pergunta. Pastor Yara, estar neste congresso para mim é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida e na vida do meu esposo. Nunca vi tanta sabedoria de Deus em apenas uma única pessoa. Suas palavras mudaram e transformaram a minha vida. Mas minha pergunta é, se dentro de um lar, tanto o marido como a esposa são convertidos, só que um é de oração, o outro não. Isso impede algum crescimento espiritual? Ou até mesmo o ministério de ambos, pelo fato de um ser de oração e o outro não? Eu costumo dizer que quando acontece isso, o casal fica meio manco, né? Ou então um tem que arrastar o outro. Pode prejudicar o ministério a 2? Com certeza. Mas não vai prejudicar o ministério individual, porque tem chamados específicos para o homem e para a mulher. Agora, uma coisa que precisa ser observada por parte daquele que tem vida de oração é que ele não vai conseguir mudar o outro. Não adianta falar, não adianta cobrar. Ontem, durante o jantar, eu compartilhava a mesa com as pastoras que até meu 5º ano de casamento, Ciro sempre foi um homem de Deus, sempre líder. Quando eu conheci, ele era líder da mocidade da Igreja Batista da Lagoinha, já com chamado, serve ao Senhor desde que se converteu. Mas, no meu zelo pelas coisas do Senhor e pelo meu temperamento mais acelerado, eu costumava cobrar muito dele. E, bem, você já orou hoje? Bem, você já fez devocional? Bem, você... Entende? Bem, nós precisamos ir para a vigília. Bem. E um dia, no meu 5º ano, nosso 5º ano de casamento, eu estava participando de encontro de casais. Por isso eu acredito em encontro de casais, porque Deus faz obras maravilhosas no nosso coração. E aí a irmã que estava ministrando, ela disse assim, não queira ser você, o Espírito Santo na vida do seu marido. E até aquele momento eu estava avaliando a minha vida, segundo a palavra ministrada, e falei, bom, isso aqui eu estou aprovado, porque eu busco agir assim. Mas quando chegou nessa hora, a carapuça enterrou, né? Foi certinho, eu falei, Deus, eu estou errando. Deus, eu estou pecando contra o meu marido e contra o Senhor. Ainda naquele encontro, eu procurei meu marido e disse, bem, eu quero que você me perdoe, porque eu estou querendo gerenciar sua vida espiritual. E a sua vida espiritual é sua com Deus. Então, o que aquele que ora mais deve fazer? Silenciar-se em relação ao outro e aquilo que eu já falei que ontem, fazer o gol de tabelinha. Fala para o pai, pai, não está bom assim não. Pai, levanta minha esposa em oração, ou levanta o meu marido em oração, né? Que o meu marido seja despertado. E aí é necessário, e normalmente isso acontece sendo o homem aquele que ora menos e a mulher que ora mais, porque na natureza feminina estar, né, rendida aos pés do Senhor.
Então, querida, né, se o caso é esse, o homem que ora menos, esteja na retaguarda como uma intercessora por ele, e Deus vai levantar esse homem. Eu costumo dizer o seguinte, que nós mulheres, precisamos sair de cena para que o Espírito de Deus entre em cena na vida do marido. Então, pode prejudicar? Pode, porque Deus espera. Eu li algo muito interessante na Bíblia da Joyce Meyer, que ela fala que, às vezes, Deus tem um ministério, um chamado, mas Ele espera, olha, Deus espera que todos entrem na maturidade adequada para desempenhar aquele chamado. Então, Deus, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está trabalhando. Então, é preciso que a esposa saiba também esperar. Ok? Glória a Deus. Olha como que é a sabedoria, né? Nós, como mulheres, temos que ter sabedoria, orar pelos nossos maridos. E nós, como mulheres, queremos sempre estar em cena, né? Por que será? Mas a gente aprende. A gente aprende. Vamos para a próxima pergunta. E que bom que a gente pode aprender, né, Karina? Glória a Deus por isso, né? Bom. Muito bom, muito bom. E a gente tem que aprender mesmo, né, mulheres? Porque nós, só a misericórdia do Senhor, mas tudo bem. Pastor Yara, sou casada há 9 anos, porém meu marido não é convertido e eu tenho um chamado de Deus na minha vida para evangelizar. Gosto de estar nos cultos das terça-feira, quintas e domingo. Porém, o meu marido não gosta muito que eu vou todos esses dias na igreja. E também, quando eu vou fazer visita de semana, ele reclama. O que devo fazer neste caso? Obedecer a Deus ou ao meu marido que não é convertido? Bom, nós temos 2 textos bíblicos para trabalhar essa questão. O primeiro se encontra em Números 33. Alguém confere para mim, por favor? Só os versículos. Pedi o pastor Daniel ali, que já prontamente pegou a Bíblia. Números 30, não 33. Números 30 deve ser o verso 3 a 6. Deus está orientando, nesse caso, falando dessa relação homem e mulher. Aí o Senhor diz assim, se a filha fizer um voto, e no ato desse voto, o pai não concordar com esse voto, confere, pastor, capítulo 30, verso 4, 3 e 4. Se o pai não concordar, esta filha estará desobrigada em cumprir o voto que ela fez ao Senhor. Se ela é casada e fez um voto, no ato de fazer este voto, o marido não concordar, ela estará desobrigada diante do Senhor de cumprir com esse voto. Esse é o primeiro texto. Nós vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Pedro diz assim, vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, para que, se algum ainda não teme ou serve ao Senhor, esse possa ser ganho ou alcançado sem palavra alguma pelo vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a esposa, que o marido ainda não é convertido, ela precisa de uma sabedoria dobrada, multiplicada, porque esse marido não tem compreensão das coisas espirituais. Na cabeça dele, o que passa? A igreja está roubando a minha esposa. Eu não quero servir a esse Deus ou a essa igreja, porque ela está roubando a minha esposa. Então, ela tem que agir com cautela, com sabedoria. Meu bem, o amor, o fulano, olha, eu gostaria tanto, mas eu preciso que você me abençoe. Em algumas circunstâncias, fica em casa. Se ele não quer, fica em casa, mas eu vou deixar de servir ao Senhor para poder ficar em casa com meu marido. Mas estar em casa com o marido é também um modo de servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tenho o testemunho de uma irmã que participou de um congresso de mulheres, e nós ministramos naquela época
o assunto que está no livro A Plenitude da Mulher Cristã. E nós demos uma breve, é esse que está aí na sua mão, nós demos uma breve pincelada sobre a posição do marido no casamento, quando a Bíblia diz da submissão. E diz que nós vamos submeter como ao Senhor, e Pedro fala que se esse marido não é crente, a mulher também tem que reconhecer a autoridade dele sobre ela. E essa irmã, voltando de um congresso, muito cansada, viajou em torno de umas 8, 9 horas, para uma cidade do interior do estado de Minas. Quando ela chegou em casa, o marido disse assim: olha, você chegou, eu estou com fome, eu quero jantar, e determinou um cardápio não muito fácil. Então, ele disse: eu vou jogar meu futebol e quando eu voltar eu quero jantar, e determinou um cardápio mais elaborado. E aquela mulher, ela quis reagir contrariamente, mas o Espírito Santo disse ao coração dela: agora é hora de você colocar em prática o que você recebeu lá. Aí ela disse para ele: tá bom, você pode ir, eu vou preparar o jantar. Foi para a cozinha, preparou, organizou a cozinha, tomou banho, usou melhores talheres, travessas, toalha, tudo que ela tinha de melhor. Ela fez para um convidado especial, que era Jesus, e depois para o marido. Quando esse marido chegou em casa, viu a cozinha organizada, entrando pela porta da cozinha, ele começou a xingar, a berrar. Talvez fosse normal ela não atender solicitações dele, né? Mas quando ele chegou na sala de jantar, que viu a mesa posta da melhor maneira possível, com o cardápio que ele exigiu, aquele homem começou a chorar e disse: eu quero que você me perdoe, e eu quero esse Jesus que você serve. Então, a mulher cujo marido ainda não teme ao Senhor, ela precisa de uma sabedoria multiplicada para discernir. Ele é autoridade sobre ela. Ele não é crente, mas ele é uma autoridade constituída por Deus. Então, se em determinado dia ele não está muito disposto, à vontade que ela esteja indo a um determinado compromisso, ela deve ficar. Aliás, tempo? Sempre tempo. Eu quero aproveitar até para compartilhar uma experiência que compartilhamos ontem no almoço. A gente tem que ter muito discernimento, queridos, porque às vezes nós corremos fazendo a obra do Senhor e nos esquecemos do Senhor da obra. É uma abordagem do livro O Ativismo Religioso. Uma certa segunda-feira, eu tinha um compromisso, uma reunião com a minha liderança na igreja, na época do G12, e Ciro, reunião com o pastor Márcio, e reunião com a pastora Renata. Eu estava pronta para sair de casa. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração: fica. E eu não entendi, eu questionei, é um compromisso que eu tenho na casa do Senhor, como ficar em casa? Eu preciso ir. Mas o Espírito de Deus insistiu: fica, e aquilo foi muito forte. Eu liguei para o meu esposo e falei: bem, eu não vou à reunião hoje. E, por favor, avisa a pastora Renata que eu não estarei na reunião. Se ela perguntar por quê, diga que nem eu sei por quê. Mas eu sei que eu preciso ficar em casa. Me troquei e fui para a cozinha preparar um lanche. Meu filho, adolescentezinho, na época, estava ali sozinho comigo. E eu chamei para a cozinha e disse: filho, vamos conversar um pouco. Aí ele se sentou no chão da cozinha e eu disse: vamos falar de sonho? Do nada. Vamos falar de sonhos? Quais são os seus sonhos, filho? E eu vou falar dos meus sonhos. Eu comecei a falar dos meus sonhos, para motivá-lo também a falar, e ele então abriu o coração e disse: mãe, eu quero terminar meus estudos, fazer uma faculdade, constituir uma família, me casar, constituir uma família. Mas depois, com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: mãe, mas o que eu quero mesmo é servir ao Senhor. Então, naquela hora, eu desliguei o fogão e falei: vamos orar. E fomos para a sala orar, nos prostramos diante do Senhor, e ali o Senhor trouxe uma palavra específica ao coração dele, confirmando coisas que Deus já havia falado para ele. E eu entendi que
que o coração do meu filho estava angustiado como adolescente, que ele estava vivendo um momento de conflito. E ali Deus pôde trazer ao coração dele algo tão extraordinário. E eu digo que o Espírito de Deus, naquele momento, selou aquela palavra na vida dele. Porque ele começou a fazer o curso de engenharia elétrica, muito bem classificado no vestibular federal, e fez um semestre e ele questionava: o que eu estou fazendo aqui neste lugar? E abandonou, fez carisma 2 anos, depois fez vestibular para a faculdade de teologia. Hoje é um braço direito que nós temos no ministério. É um obreiro lá na Igreja Batista da Lagoinha e é um braço direito para o pai e para mim. Então nós precisamos discernir, porque entender, amados do Senhor, que a obra do Senhor ela é extensa, que a obra do Senhor ela começa sobretudo na nossa vida pessoal, na nossa família, e se estende para a igreja do Senhor. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, ficar em casa e servir o marido não crente é também a obra de Deus. Glória a Deus. Olha o que é você ouvir a voz do Espírito Santo, né? Como é importante. Próxima pergunta. Existe alguma forma incorreta de praticar o sexo dentro do casamento? Ontem até eu disse que eu não estaria para falar o que é certo e o que é errado. Mas já que a pergunta veio, eu tomo a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, versos 26 e 27. Os irmãos podem abrir e conferir. O verso 26 diz assim: até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por um outro contrário à natureza. Aí o verso 27 começa assim: semelhantemente, os homens também se inflamaram homem com homem, cometendo toda torpeza. É isso que está aí, pastor Daniel? Então, esses 2 versos, Paulo está falando ali da depravação da raça humana. E ele está falando do perfil do ser humano desses últimos tempos. E quando ele trabalha nesses 2 versos, e antes um pouco, e depois um pouco também, o assunto continua, Paulo está falando de relações homossexuais, é claro. Porque o verso 27 está ligado ao verso 26 pela palavra semelhantemente. Então, relação homossexual. Mas me chama a atenção nesse texto a expressão modo contrário à natureza. Então, existe uma natureza criada por Deus. Existe um modo criado por Deus, né? Então, eu entendo que aquilo que passa do modo natural, cada um vai orar, buscar diante de ti, eu entendo que é contrário àquilo que a palavra está dizendo. Agora, cada um vai orar e buscar do Senhor. Não tem criança aqui, então vamos falar abertamente. Por exemplo, sexo anal. Na natureza, a informação que a gente tem por leitura, que é o mínimo de animais que praticam sexo anal. Um deles é o veado. Daí esse estigma em torno da questão da homossexualidade. Então, alguém falou que o bode também, não sei. Mas, na natureza, nem os animais, né, de um modo geral, têm tal prática. Por quê? Porque o ânus é um órgão excretor e não receptor. Não foi feito para receber. Foi feito para expelir. Então, Deus criou de um modo natural. Aí a outra pergunta vem na cabeça de todo mundo. E a outra prática? Né? Julguem diante de Deus se é natural ou não. E aí, a gente pensa que Deus criou a boca com outra função também, né? Mas eu não me ponho por juíza,
na vida de ninguém. Eu acho que intimidade, tomando esse texto da palavra de Deus, cada um vai orar e buscar diante do Senhor e vai responder diante do Senhor pelas suas escolhas. Por que eu tomo essa postura, queridos, de não falar faça isso ou deixe de fazer? Eu tenho um texto bíblico onde eu posso me fundamentar. Aquilo que a Bíblia não me apresenta com clareza, eu não posso falar, eu tenho que falar em cima do que a palavra fala. Então, esse texto, para mim, ele é muito claro em relação ao sexo anal, né? E também a outra prática não estou falando aqui de carícias. Ontem nós falamos que a Bíblia diz que um vai embriagar o outro de carícias, ok? Por que eu não tomo essa questão e falo faça ou não faça? Sabe por quê? Porque é muito fácil para quem ouve falar eu posso fazer isso que a pastora Yara falou que pode e que não é pecado. E nem sempre as pessoas entendem o que a gente fala como deve ser entendido. As pessoas entendem segundo a sua conveniência, né? Então, por isso que eu procuro não ficar falando faça isso, não faça aquilo. Mas tem esse texto de Romanos, capítulo 1, que para mim é uma fundamentação. Ok? Entendeu, mulheres? Entenderam, homens? Muito bem. Vamos para a última pergunta. Até que ponto os pais podem e devem interferir na vida dos filhos casados? Essa pergunta é muito boa. Nós já falamos aqui ontem que, acho que foi ontem mesmo, né? Que o principal papel do homem e da garota antes do casamento é o de filho e filha. Depois de casados, é de marido e esposa. Até que ponto os pais podem interferir? Os pais podem interferir na vida dos filhos casados quando solicitados. Quando solicitados. Pai, eu estou para fazer aí um negócio, eu estou aí para tomar uma decisão. Com a sua experiência, o senhor pode me ajudar? Né? Mãe, o que a senhora acha disto? Por exemplo, minha filha, vez por outra, me liga. Mãe, uma situação assim, olha, eu estou fazendo assim. O que a senhora acha? Não me chama de senhora. O que você acha? Falei, filha, está correto, o caminho é esse. Você orou, você buscou. Então, os pais interferem quando solicitados. Queridos, no livro Edificando um Novo Lar, tem um capítulo que a gente trabalha lidando com o casamento dos filhos. E tem um DVD em cima desse tema também. Lidando com o casamento dos filhos. Nós já vimos casamentos sendo destruídos por causa da sogra. Né? Da sogra. Porque a sogra acha que ela ainda tem autoridade para definir o que vai acontecer na vida do filho ou da filha. E aí é um problema seríssimo. Então, essa interferência, ela só deve ocorrer quando solicitada. Nada de ficar lá definindo que o filho vai fazer o que vai deixar de fazer. Eu entendo, e isto é bíblico quando a gente pensa lá no Velho Testamento, na postura dos líderes em relação aos seus filhos, os patriarcas especialmente, e é prática do judeu, quando o garoto chega numa certa idade, eles fazem uma cerimônia, né? Isso, de outro modo, pode ser entendido como um rito de passagem da vida de adolescente, de criança, para a vida adulta. Então, a bênção é liberada sobre esse filho, e tem também sobre a filha, para que eles sejam maduros para a vida adulta. Suas decisões, tocar a sua vida, construir a sua história. E é isso que os pais devem fazer. Até o casamento, os pais estão ali
orientando, aconselhando, dando sugestões, socorrendo. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: deixará o homem pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Então a Bíblia fala do deixar. Esse deixar, ele precisa ser o deixar geográfico, porque esse negócio, eu me casei e vou morar no mesmo lote, no apartamento que meu pai construiu em cima, isso é um risco. Sabe por que é um risco? Porque a mãe sabe o que o filho gosta de comer, o que a filha gosta de comer. Concordam comigo? Aí o filho, antes de chegar em casa, ou a filha, antes de chegar em casa, passa na casa da mãe. Aquele cheirinho da comida. Comida de mãe é coisa boa, não é? Nossa, eu tenho saudade da comida da minha mãe. Delícia comida de mãe. Aí aquele cheirinho daquela comida gostosa. E a mãe fez o prato que o filho gosta. Né? Fez lá, eu não sei qual que é o prato aqui de São Paulo. Pizza é o prato de São Paulo, né? Pizza. Fez aquela pizza que o filho gosta. Aí a mãe vem: filho, você não sabe o que eu fiz? Vem cá para você ver. E abre o forno e está aquela pizza borbulhando, com aquela mussarela borbulhando. E ela diz: como um pedaço, filho? Aí o filho: mãe, a fulana está preparando o jantar. Acho que é pizza também, que ela aprendeu a fazer com a senhora. Ela está fazendo. Não, filho, mas aqui, olha, essa é a que você gosta. Aí o filho, os mineiros dizem, forra o estômago. Aí o filho forra o estômago com um pedaço da pizza da mamãe. Cria um travesseiro, né? Hã? Cria um travesseiro. É. E aí ele chega em casa, ele já não come aquela que a esposa preparou com o mesmo gosto, porque a fome já foi, né, enganada, ou saciada até. E aí isso começa a trazer dificuldades. Então, a interferência dos pais só deve ocorrer quando solicitada. No momento de decisão, os pais devem ser conselheiros dos filhos, mas não ficar dando pitaco, porque isso pode estragar o casamento dos filhos. De frente com Karina, pastora Yara Diniz, a nossa igreja agradece pelo privilégio de tê-la aqui conosco. Foi bênção, está sendo bênção, e eu profetizo sobre a vida da pastora, que a cada dia mais a senhora venha a ser usada por Deus, que o Senhor Jesus venha trazer revelações do alto, e que a senhora possa ser um instrumento na vida de muitos casais, porque o casamento é bom demais, e você que está aí nos assistindo, que este DVD seja um motivo de transformação na sua vida. Obrigada, querida. Eu que agradeço,